noite aí, pessoal. Graça e paz. Amém? Boa noite, graça e paz. Dando aqui seguimento nesse estudo sobre Apocalipse. Vamos falar hoje do capítulo 20. Já deixando um abraço aí pro pessoal que está chegando aí aqui na live junto com a gente. Abração, Karina, Deus te abençoe. Abraço aí pra minha irmã Karina. Com a graça, com a permissão de Deus, estamos aqui para mais um estudo nessa noite. Reiteramos aí o pedido para você se inscrever no nosso canal. É a tua forma de nos ajudar, tá? O link do canal está aí na descrição do vídeo, tá bom? Só você entrar, se inscrever, curtir, deixar o like nos vídeos, tá? E ativar o sino de notificação, tá bom? Você fazendo isso nos ajuda muito, porque a plataforma lá no YouTube ela começa a indicar o canal, os vídeos, os assuntos que a gente tem tratado aqui, tá certo? E é dessa forma que a gente pede aí a tua colaboração, tá bom? Se inscreva no canal Eclesia, tá aí na descrição do vídeo, tá certo? Compartilhe a live, né? Depois que a gente terminar aqui, também divulgue. É outra forma também de você estar nos ajudando aqui no Facebook, nas redes sociais, enfim. Recomende, divulgue, indique este trabalho, tá certo? Bom, antes de começar aqui a live, eu quero, antes de começar o estudo, melhor dizendo, né, porque a live já começou, eu quero aqui a gente quer fazer aqui uma oração nesse momento, né, uma intercessão aqui por duas pessoas, né? Uma é o filho do nosso amigo, né, e irmão Carlos Alberto, né, que está lá no Espírito Santo, no Brasil. Seu filho está com uma crise, né, crítica de pneumonia, está na UTI e está até entubado, né? E a gente vai estar nesse momento aqui, né, começando uma live um pouco diferente hoje, mas se faz em virtude disso, né? Intercessão a favor aí do nosso amigo Dudu, né, o filho do nosso irmão Carlos Alberto. E outra é pelo meu pai, que a gente recebeu a notícia aqui que ele sofreu uma queda. Meu pai, para algumas pessoas que conhecem, né, já está em idade avançada, já passou dos 90 e qualquer tombo preocupa. Graças a Deus pelas informações que a gente teve, foi apenas um susto, mas ele foi encaminhado para o hospital para fazer alguns exames. Foi um susto, não há de ser nada, né? A Karina aí que está assistindo, a minha mãe que entrou agora aí, quem tiver aí da minha família, se puder mandar notícia, mas a gente vai estar intercedendo nesse momento pela vida do Dudu, né, e pela vida do meu pai também, tá bom? Então, onde você estiver aí, feche seus olhos nesse momento para a gente estar pedindo a Deus, né, que esteja atuando aí nessas duas situações, tá bom? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui. Te pedimos agora, Senhor, pelos teus filhos, Senhor. Vida, Senhor, do Dudu, Pai, que está internado ali nessa situação. Nós te pedimos que a tua boa mão, Senhor, alcance, Senhor, a vida, Senhor, deste jovem, Pai, que Senhor, possa entrar, Senhor, onde os médicos não estão conseguindo, Pai. Dê a solução, Senhor. Ó Deus, dê forças agora, Senhor, para os nossos amigos, Senhor, Alberto e Helena e toda a família, Pai. Toma, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Entra com a tua providência, entra com a tua cura, com o teu socorro. Entra, Senhor, com a tua paz agora no coração do Alberto e da Helena. Que eles tenham total confiança em Ti, Senhor, que o Senhor tem o melhor, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, ó Deus, esteja agindo. Toma, Senhor, a vida, Senhor, também do meu pai agora.
Eu creio que foi apenas um susto, mas, ó Deus, que tu possa também entrar neste momento, Senhor, ali, seja com ele, com a minha mãe, com a minha irmã, a Bianca, e tu possa, Senhor, fazer também ali, Senhor, o melhor e dar conforto, Senhor, sanar essas dores. Enfim, Pai, nós te pedimos, Senhor, que a tua mão, Senhor, esteja agindo também. Ó Deus, e assim nós te agradecemos, Senhor, pela vida, Senhor, dessas duas pessoas. Ó Deus, e o Senhor sabe o que é melhor, o Senhor tem as respostas que nós não temos, e o Senhor tem também o livramento e o escape, Senhor, para aqueles que te buscam, Senhor. E estamos fazendo isso nessa hora e te pedimos, Senhor, esteja nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado aí, pessoal, que intercedeu aqui junto com a gente. Alberto, dá notícia aí também deles, também, tá bom? A gente ficar a par aí da situação, mas a gente crê que Deus está no controle de todas as coisas, tá certo? Pessoal, vamos lá então para o estudo. Aqui, Apocalipse capítulo 20, tá bom? A gente já tá na reta final, né, dessa série de escatologia. Daqui a 2 semanas a gente fecha, né, essa série, fecha o livro de Apocalipse, mas não é fechar espiritualmente, porque o livro de Apocalipse, como foi dado a ordem lá para João, esse livro ele tem que estar aberto, né, porque é um livro de revelação, e é um livro que fala sobre a salvação, sobre a vitória da igreja, ok? Então esse livro ele tem que estar aberto e ele tem que ser pregado também. Muitos passam batido por esse livro, tem medo de pregar, enfim, tem coisas que não compreendem e não se aventuram, não estudam, e com isso poucos são os que pregam sobre esse livro. Por isso que a gente trouxe também essa série aqui do livro de Apocalipse, para a gente desmistificar algumas coisas também, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre o milênio e o juízo final, tá certo? Este também é o capítulo, melhor dizendo, mais polêmico do livro de Apocalipse. É o capítulo 20, é o capítulo mais polêmico, tá? Porque não há consenso entre os crentes sobre sua interpretação, tá? Não se chegou a um consenso. Por quê? Os pré-milenistas, e nós já falamos um pouquinho sobre este grupo, né? Eles creem que o milênio aqui relatado no capítulo, ele sucede de forma cronológica a segunda vinda de Cristo, tá certo? E a gente já falou aqui que o livro de Apocalipse ele é um paralelismo progressivo. Não tem como a gente estudar ou interpretar de forma cronológica, tá? E essa vinda, a segunda vinda de Cristo, né? Esses então creem dessa forma, né? Que está descrita no capítulo 19, né? Essa é a visão dos pré-milenistas, ok? Bianca colocou: estamos aqui aguardando para fazer a tomografia. Está bem, graças a Deus. Só foi um susto mesmo. Não há de ser nada. E lá com o Dudu, a gente sabe, tem a certeza que Deus está agindo. Deus está agindo. Muitas das vezes a gente não entende as situações, mas a gente tem certeza disso. Deus está no controle de todas as coisas. Tá bom, Alberto? Descansa teu coração, confia, força aí, né? Nesse momento eu sei que é difícil, sabe? A gente vê pessoas que a gente gosta, que a gente ama, sofrendo, né? E é muito desconfortável, né? Eu não posso nem mensurar aqui o tamanho do desconforto aí, da preocupação de vocês, mas vamos confiar em Deus, né? Vamos deixar na mão dele e pedir que ele traga paz no nosso coração, tá certo?
Continua grave, a gente sabe disso, continua grave, mas a gente continua confiando em Deus, tá bom? Continua grave e a gente continua confiando no nosso Deus. E sabendo que está no controle dele, né? Está no controle de Deus. Está no controle dele, tá bom? Bom, então os pré-milenistas, eles creem dessa forma, tá? Que essa questão ela sucede de forma cronológica. Os amilenistas creem que o capítulo 20 é o início de outra sessão paralela, né? E não a sucessão cronológica do capítulo 19. É o que a gente sempre vem falando aqui, né? Sobre essa questão aí do paralelismo progressivo, tá bom? E quando a gente viu o capítulo 19 na semana passada, os versículos 19 e 21, eles nos levaram ao final da história, ao dia do juízo. E aqui em Apocalipse 20, ele retorna ao começo da dispensação atual, tá bom? E assim nós temos uma conexão entre os capítulos 19 e 20, tá bom? São conexões que são semelhantes, tá? A conexão também dos capítulos 11 e 12, tá? Porque em Apocalipse 11, versículo 18, é anunciado o dia do juízo, ok? E em Apocalipse 12, versículo 5, ele descreve ali o nascimento, a ascensão e a coroação de Cristo, tá? Assim, o milênio, a gente pode afirmar isso, o milênio ele antecede a segunda vinda de Cristo e não sucede a ela, tá bom? Porque o capítulo 12 também, na introdução, a gente viu que os 5 inimigos ali da igreja, o dragão, a besta, falso profeta, a meretriz e os selados da besta, todos caem juntos, ok? E apenas as cenas são descritas o que? Em telas diferentes, tá? Sendo assim, a interpretação de um milênio literal, como muitos defendem, né? Essa interpretação de milênio literal enfrenta várias dificuldades, tá certo? Por quê? Enfrenta essas dificuldades? Porque a gente não encontra essa ideia de um milênio terreno após a segunda vinda de Cristo, nem nos evangelhos e nem nas cartas de Paulo ou nas epístolas paulinas, tá? E também nas epístolas gerais. A gente não encontra nenhuma menção disso, tá? De um milênio terreno. A segunda questão é que o milênio ele fala de Cristo reinando fisicamente aqui neste mundo, enquanto o seu ensino mostra que o seu reino ele é espiritual, tá? Depois nós temos a ideia de um milênio na Terra e a posição de preeminência dos judeus, tá? O que reintroduz aquela distinção entre judeus e gentios e que já foi abolida há muito tempo, tá? Essa posição, tá? Conforme tá lá em Colossenses 3, 10 e 11, que a gente vai ler aqui, que diz o seguinte: essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. E o versículo 11, como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos, tá bom? Ou seja, só existe uma igreja e uma noiva.
E essa igreja, ou essa noiva, é formada por quem? Por judeus e gentios. Gente, né? Pessoas de toda raça, tribo e nação. Tá bom? É uma igreja só. Depois a gente tem a ideia, né? Ainda falando aí dessa posição, né? Que a gente não encontra base bíblica, a ideia do milênio terreno ensina o quê? Que haverá pelo menos 2 ressurreições. Uma de crentes antes do milênio e outra de ímpios depois do milênio. E isto está em clara oposição ao que o restante da Bíblia ensina. Como, por exemplo, no texto de João 5, 28 e 29. Olha como é que bate de frente com a Bíblia. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizerem o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizerem o mal vão ressuscitar e ser condenados. Depois a gente tem um outro texto também, João, agora no capítulo 6, versículo 39 e 40, que também se choca com essa posição. Diz o seguinte: e a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia, pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele também tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Olha como é que bate de frente, não se encaixa, tá? E depois também nós temos a ideia do milênio, né, que cria a grande dificuldade da convivência de Cristo glorificado com os santos glorificados vivendo como homens ainda na carne, tá certo? E o texto que confronta isso é Filipenses 3:21, porque diz o seguinte: ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Filipenses 3:21, tá? Depois tem uma outra indagação: como conceber a ideia de que as nações estarão sob o reinado de Cristo 1000 anos e depois essas mesmas nações se rebelam totalmente contra ele? Ok? A gente vai ler daqui a pouco, né, o capítulo 20 de Apocalipse, e você vai confirmar isso aqui no versículo 7 a 9, quando a gente fizer a leitura, né? Como que essas nações estarão sob o reinado de Cristo 1000 anos e depois elas mesmas vão se rebelar contra ele? Ou seja, não bate, não se encaixa, tá bom? E todo o ensino do Novo Testamento é o quê? É que o juízo é universal e esse juízo ele segue imediatamente à segunda vinda de Cristo. Mas na crença do milênio terreno, o juízo acontece 1000 anos depois da segunda vinda e é só para os incrédulos. Então, queridos, são aí situações complicadas, né, para a gente afirmar alguma coisa, e se a gente confrontar com a Bíblia, como a gente fez aqui, nada absolutamente bate, tá certo? Bom, o capítulo 20 ele pode ser dividido em 4 situações distintas, tá? E aqui agora a gente vai fazer a leitura do texto e começar a pontuar os versículos. Vamos lá então. Leitura na NVI, tá? Nova versão internacional, para a gente ter uma melhor compreensão aqui dos termos, né, que João ele utiliza. Vamos lá. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-os no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. E depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo.
Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Versículo 9. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. A gente fez a leitura aqui e a todo momento parecia que a gente já tinha lido esse texto. É a questão de quê? Do paralelismo progressivo, porque muitas cenas aqui são descritas também em outros capítulos que nós já trouxemos aqui, tá? Então as cenas elas vão se repetindo, mas com mais detalhes, mais acréscimos, tá? Algumas situações em que capítulos anteriores ali não tinha sido narrado, então ele vai se completando, entendeu? Bom, vamos lá então. A prisão de Satanás, pontuando agora, né, do versículo 1 a 3, e o que significa essa prisão de Satanás. Segundo Apocalipse 9, né, Apocalipse 11, e aqui no texto, né, no capítulo 20, que a gente acabou de ler, a gente pode concluir que o poço do abismo ele tem uma tampa, tá? O capítulo 9 traz isso, que pode ser aberta, o capítulo 9 também diz isso, e que pode ser fechada, conforme nós vimos aqui no versículo 3, e também selada, tá bom? E João vê que o anjo, né, tem a chave desse abismo e uma grande corrente, tá bom? E diz que ele prendeu a Satanás pelo período de 1000 anos e que o fechou no abismo até completarem esses 1000 anos, tá? Foi a leitura aqui do texto. E isso tudo, queridos, essa questão de chave, de corrente, né? E até dos 1000 anos, isso tudo é um simbolismo. Por quê? Um espírito, ele não pode ser amarrado com corrente, tá? A gente está falando aqui de uma visão espiritual. E diferente do que acontece no nosso mundo físico, onde principalmente, né, num passado bem remoto, os prisioneiros eles eram amarrados em correntes
e depois levados ali, né, para a prisão, para o cárcere, enfim. Isso não pode acontecer no mundo espiritual, então são simbolismos isso aqui. Agora, mesmo se tratando de termos simbólicos também, porque aqui diz que ele prendeu, que ele fechou, né, que ele selou, esses termos denotam, mesmo sendo termos simbólicos, denotam o seguinte: uma limitação do poder de Satanás, tá bom? Ou seja, a autoridade dele, né, e o poder dele, eles foram restringidos, tá? Satanás, ele não pode mais enganar as nações, tá? E já eu vou explicar isso aqui, tá? A gente vai entrar nesse detalhe. Mas ele não pode mais enganar as nações, e você vai entender já. A evangelização dos povos, ela foi ordenada, e Deus, ele vai chamar os seus eleitos. E cabe também destacar o seguinte: a prisão de Satanás não significa também que ele está inativo, ou que ele está fora de cena. Ele está na corrente de Deus? Está na corrente de Deus, sim, conforme foi relatado aqui por João. Mas essa corrente, ela é grande, ou seja, ele tem alguma locomoção, ele tem ainda espaço para estar ativo ou agindo, ok? E o que significa também, agora entrando aí nessa situação, né, o que significa que Satanás, ele não pode mais enganar as nações. A gente agora vai entrar aí nessa questão. A prisão de Satanás tem a ver com o quê? Com a primeira vinda de Jesus, e não com a segunda, tá certo? E a gente pode confrontar isso aqui e afirmar isso de maneira categórica citando vários textos da Bíblia, né? Que essa prisão tem a ver com a primeira vinda e não com a segunda. Olha o texto de Mateus 12, 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Lucas 10, 17, 18. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. João 12, 31 e 32. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, tá? Jesus falando isso aí. Depois temos um texto lá de Colossenses 2,15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Depois temos um outro texto em Hebreus 2,14: para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Depois temos um outro texto em 1 João 3,8: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E temos o texto aqui mesmo em Apocalipse, no capítulo 12, né? Que versículo 5 ao 17, que fala da expulsão de Satanás, que foi o resultado de quê? Da coroação de Cristo, tá certo? Então, assim, citando esses textos aqui, né, e trazendo à luz esses textos aqui, a amarração de Satanás, ela começou onde? Na primeira vinda de Cristo. E é isso que o Apocalipse 20, versículo 2, significa. A prisão ou restrição do poder de Satanás tem a ver com a obra de Cristo na cruz e com a evangelização das nações,
de onde Deus chama de forma eficaz todos os seus eleitos, ok? Então Satanás ele está restrito em seu poder no sentido de que ele não pode destruir a igreja, tá? Conforme também um texto de Mateus, capítulo 16. E ele não pode impedir que os eleitos de todas as nações recebam o evangelho e creiam nesse evangelho, conforme Romanos capítulo 8. E a igreja, queridos, é internacional, tá? A particularidade ou particularismo da antiga dispensação, né, que era para os judeus, deu lugar ao universalismo da nova igreja, tá certo? Que são os judeus, os gentios e povos de toda língua e toda nação, tá certo? Bom, o que significa o pouco tempo em que Satanás será solto depois do milênio, que a gente também viu aí no texto. Esse pouco tempo, ele retrata o mesmo período da grande tribulação, da apostasia e o reinado do anticristo. Será esse período de tempo. Por isso que ele fala um pouco tempo, tá certo? E esse é o tempo que antecede, tá, a segunda vinda de Cristo, ok? Bom, o que significa também os 1000 anos, né, durante os quais Satanás é preso, né? Agora, versículo 3 aí do texto. Esse capítulo, conforme nós falamos, ele usa várias figuras de linguagem ou figuras simbólicas, tá certo? Ele usa o abismo, a corrente, a prisão e também o próprio milênio, conforme aí nós aqui trouxemos, tá bom? O número 1000 ele sugere o quê? Um período inteiro, sugere um longo período, um período completo, né? E conforme nós vimos, 1000 anos é o tempo que vai da primeira à segunda vinda de Cristo Jesus, tá certo? Um abraço aí também para nossa amiga, a irmã Cristina, tá bom? Abração, Cristina. Que Deus abençoe, minha querida, a todos aí da família, tá bom? O apóstolo Hélio também entrou. Apóstolo Hélio tá na área, tá bom? Shalom, meu querido, obrigado aí pela tua participação, tá certo? Nossos amigos aí marcando presença, tá bom? Bom, então 1000 anos é o tempo que vai da primeira à segunda vinda, e como já dissemos antes, isso se relaciona com o quê? Com a vitória de Jesus sobre Satanás, tá certo? E essa mensagem, ela já foi apresentada no capítulo 12 aqui de Apocalipse. Essa prisão significa que ele já não tem mais poder para enganar as nações. Porque antes da manifestação de Jesus Cristo, né, agora para a gente entender, né, de fato aqui, antes da manifestação de Jesus, o diabo ele exercia domínio. Não era um domínio absoluto, é claro, a gente sabe disso, né? Mas ele exercia um certo domínio sobre os povos, ele guiava, né, esses povos para a distância de Deus, ok? Mas com a presença de Jesus. E posteriormente, com o levantar da igreja, né, os homens eles começam a ser arrancados do reino do diabo ou do reino das trevas e são transportados para o reino de Jesus, conforme Colossenses capítulo 1, ok? E agora as trevas não podem mais se opor à luz, ok? Através da pregação do evangelho, os homens eles são chamados à salvação, tá certo? Através da pregação do evangelho, os homens são chamados à salvação. Isso significa o quê? Aqueles que têm pregado outra coisa a não ser o evangelho, sabe, que tem
incutido, que tem inserido outras coisas no lugar da pregação do Evangelho, qual é a possibilidade de salvação para esses homens? Nenhuma. Nenhuma. Porque quando o Evangelho é pregado, a gente viu que as trevas elas têm que recuar, tá bom? Porque o Evangelho é o poder de Deus. E o poder de Deus é o quê? É o Evangelho, tá certo? O Wellington fez uma colaboração aí de um versículo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui eu tô com a tela virada aqui. Fica complicado, rapaz, da gente ler aqui os comentários. Deixa eu ver se eu consigo aqui acessar. Que ele fez um comentário e fez logo o outro, né? Peraí, acho que eu consegui aqui. Na vida do cristão, Satanás não tem poder somente por legalidade constituída. Exatamente, Wellington. E o versículo acho que foi lá de Hebreus, não é isso? Só estou conseguindo pegar aqui o final. Império da morte, isto é o diabo. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas. Foi o finalzinho que você tinha lido lá. Isso. O Wellington, manda aí novamente, se você conseguir, esse versículo, porque eu só consigo visualizar um pedaço. A tela tá virada aqui. Rapaz, é muito complicado trabalhar assim. A gente tem que melhorar o equipamento aqui, rapaz. Tá complicado. Mas vamos lá. Mas é isso aí mesmo, tá? Satanás ele não tem poder nenhum, tá? Já dizia Lutero, Satanás é o cachorro, né? É o cão de Deus, né? Ele está preso ali numa coleira, numa corrente, e ele só faz as coisas que Deus permite ele fazer, e mesmo assim de forma muito limitada, certo? Apesar de todas as coisas ruins que têm acontecido por este mundo aí, neste mundo afora, mas Satanás ele tem o seu poder muito, mas muito limitado, tá certo? Vamos lá então. Então agora as trevas não têm mais poder para se opor à luz. E esse período do milênio precede o juízo, tá? E o juízo no ensino geral das Escrituras segue de forma imediata a segunda vinda de Cristo, tá? Conforme Mateus 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, ok? Bom, agora dos versículos 4 ao 6, que vai falar sobre o reinado dos salvos com Cristo. E esse reinado, queridos, não é na terra, mas no céu, tá certo? Porque João fala que viu tronos, e a palavra tronos, ela vai aparecer 67 vezes no Novo Testamento, e no Apocalipse ela aparece 47 vezes, tá? Dessas 67. Então apenas 3 vezes o trono está na terra, e sempre vai fazer menção de quê? Do trono de Satanás e do anticristo, que está lá no capítulo 2 de Apocalipse, no capítulo 13 e no capítulo 16. Então não existe aqui no capítulo 20 nenhuma referência à terra, nem muito menos Palestina, Jerusalém, tá? A cena ela ocorre no céu e não na terra, tá bom? Tem um outro detalhe aqui nessa situação, que são as almas que estão reinando, tá? Portanto, esse reinado ele não pode ser aqui na terra. João ele vê almas e não corpos, tá? Essas almas são as mesmas descritas
no capítulo 6 de Apocalipse. As almas, elas reinam durante todo o tempo entre a morte e a ressurreição que se dará na segunda vinda de Cristo, ou seja, o período intermediário, tá? E depois da ressurreição, os salvos reinarão com corpo e alma. Aí o versículo Hebreus 2,14. Visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Obrigado aí, Elton. Valeu mesmo, cara. Esse versículo, ele se encaixou aqui como uma luva, tá bom? Então, depois da ressurreição, os salvos reinarão com o corpo e alma, tá? Conforme também está descrito lá no capítulo 22, que vai ser o último capítulo aqui que a gente vai trazer nessa série, tá bom? Um outro detalhe é que Jesus está no céu e não na terra, e as almas estão reinando com ele. Os pré-milenistas aí, de novo, creem que Cristo desceu do céu, tá? E que esse reinado, ele sucede à segunda vinda. Contudo, o ensino das Escrituras e o contexto do livro de Apocalipse apontam e provam o contrário. O crente, quando morre, vai morar com Jesus, tá? Conforme o texto aqui de Filipenses 1:23 e de 2 Coríntios 5:8 que a gente vai ler. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Então, as Escrituras nos provam isso, que o crente, quando morre, automático, ele vai morar com Jesus, tá certo? E qual é a missão daqueles que estão reinando, né? Desses que estão reinando com Cristo? Eles estão assentados em tronos para fazer o quê? Para julgar. Os santos vão julgar as 12 tribos de Israel. Vão julgar o mundo e vão julgar os anjos. E Jesus, ele prometeu aos vencedores que eles se assentariam com ele no seu trono. Os salvos estão com ele e também no Monte Sião. Eles cantam diante do trono e eles verão a sua face, tá? Uma outra missão é que eles participarão da glória de Cristo, pois reinarão com ele. Os salvos estarão no céu com Cristo em glória. E estas almas, elas celebram o quê? A vitória do Cordeiro, a vitória de Cristo, sem cessar, de forma ininterrupta, tá bom? E quem são esses que estão reinando aqui com Cristo? Todos os salvos, os mártires e todos aqueles que morreram, né, confessando esta fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, tá bom? Os outros mortos, ou seja, os incrédulos, eles não tornaram a viver, né, ou eles não tornarão, né, a viver até que os 1000 anos sejam cumpridos. E nesse período, né, entram na segunda morte. Já já a gente vai falar sobre segunda morte, o que significa, tá bom? Aguenta aí mais um pouquinho que a gente também vai entrar nessa situação aqui, né? E é agora, por exemplo, que a gente já vai entrar. E qual é o significado da primeira ressurreição e da segunda morte? Pontuando agora os versículos 5 e 6. Quem morre uma vez, ou seja, a morte física, ressuscita 2 vezes. Ressuscita espiritualmente e corporalmente na segunda vinda, tá bom? Agora, quem morre 2 vezes, física e eternamente, tá? Ressuscita uma única vez e ressuscita para o juízo, tá certo? Vou repetir, quem morre uma vez, morte física, vai ressuscitar 2 vezes, espiritual e corporalmente na segunda vinda. E quem morre 2 vezes, morte física
e morte eterna ou morte espiritual, vai ressuscitar uma única vez, e essa ressurreição já é direto para o juízo, ok? A regeneração, né, ou novo nascimento, é uma espécie de ressurreição espiritual, tá certo? E essa é a primeira ressurreição, ela é espiritual, e quem não passa por essa ressurreição espiritual, ele morre duas vezes, física e eternamente. E todos quantos são regenerados, ressuscitaram com Cristo. E essa é a primeira ressurreição. A ressurreição do corpo é posterior. Essa é o que? A segunda ressurreição. E a frase primeira ressurreição se refere ao que? A ressurreição espiritual. E é uma forma de escrever também o que? O novo homem em Cristo que foi regenerado. Então, mesmo mortos, suas almas, elas estão reinando com Cristo no céu, conforme 2 Timóteo 2, versículo 11 e 12. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Bom, pontuando agora versículos 7 ao 10, que vai falar sobre o que? A derrota final de Satanás. Essa batalha final é a mesma que foi descrita no capítulo 19, tá bom? E é um equívoco muito grande pensar que a batalha final seja distinta de outras batalhas já descritas no livro de Apocalipse, tá certo? Capítulo 16, por exemplo, capítulo 19, tá? Por que a gente está falando isso? O Armagedon, a batalha final aqui descrita, é a mesma descrita em outros textos. Essas não são três diferentes batalhas. Nós temos aqui a mesma batalha. E nos três casos é o que? É a batalha do Armagedon. É o ataque final das forças anticristãs à igreja. Tá bom? E um outro detalhe aqui que muita gente costuma separar é que Armagedon, quando é citado lá no capítulo 16, e Gog e Magog, aqui que é citado no capítulo 20, são absolutamente a mesma batalha. Se a gente fosse trocar aqui em miúdos, é a derrota final de todos os inimigos de Deus. Então Armagedon, Gog e Magog é a mesma batalha, é a mesma coisa, tá certo? Bom, embora os inimigos de Deus sejam derrotados em descrições diferentes, eles caem todos no mesmo momento, ok? A queda da Babilônia, a queda do anticristo, do falso profeta, de Satanás, dos ímpios e da morte vai acontecer ao mesmo tempo, ou seja, na segunda vinda de Cristo, embora os relatos sejam em cenas diferentes, tá? Mas tudo vai ser em um momento só, tá? Ao mesmo tempo. Bom, as figuras usadas por João ensinam aqui lições claras. E que lições são essas? Gog e Magog descrevem a batalha final contra o povo de Deus, tá? Conforme um paralelo ou uma ligação lá no capítulo 38, tá? Do livro de Ezequiel. E essa é uma descrição da última batalha também contra o Cordeiro e a sua noiva, tá? É o Armagedon, é a grande tribulação. E o pouco tempo de Satanás, aí conforme nós lemos no texto,
vai ser o período mais amargo da história, tá bom? Os exércitos inimigos, eles são numerosos, conforme nós lemos aí, tá? Todo mundo iníquo vai perseguir a igreja, conforme também nós já vimos aqui em capítulos anteriores. A perseguição ela será mundial e é o último ataque do dragão contra a igreja, tá? E essa realidade aqui que a gente está trazendo, ela vai corrigir dois erros também muito comuns, tá? E erros que têm sido aí difundidos, tá, em larga escala. E que erros são esses? O primeiro erro é o otimismo irreal, ou seja, o mundo no tempo do fim não será de paraíso, mas vai ser de tensão profunda. É aquela famosa frase: as coisas vão melhorar. Não, não vai melhorar. Isso é um erro, é o otimismo irreal, porque isso não vai acontecer. O mundo do tempo do fim não será paraíso, será tensão, tá bom? Depois nós temos um outro erro, que é o pessimismo doentio. É o contrário, é o pessimismo doentio. Porque, queridos, não importa a fúria, né? Não importa a força numérica do inimigo, a gente sabe, a gente tem certeza que a vitória é do Cordeiro e a vitória é da igreja. Amém. Tá certo? Então, nem 8, nem 80, nem otimismo irreal, nem pessimismo doentio. E agora, acabou, já era. Não. Ok? As coisas estão nas mãos de Deus. O controle da situação está na mão de Deus. Tá certo? E uma coisa certa: a vitória do Cordeiro e da igreja. Tá certo? Bom, temos aí também a situação, a derrota dos inimigos, né? Ela será repentina e completa. Essa derrota imposta ao inimigo é uma ação direta de Deus, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz que Cristo mata o homem da iniquidade apenas com o sopro da sua boca, tá? E isso vai ser na manifestação da sua segunda vinda. Apocalipse 19:20 diz que o anticristo e o falso profeta, eles serão lançados no lago de fogo. E aqui no versículo 10 do capítulo 20 diz que Satanás ele será lançado no lago do fogo. E eles três são lançados juntos. Eles são atormentados, serão atormentados juntos para sempre. A derrota de Satanás será o ápice da vitória de Cristo, tá? E como Satanás, o agente principal do mal, é o agente principal do mal, a sua derrota ela é descrita aqui em último lugar. Sua condenação será eterna, né? E Satanás ele não é rei nem no lago de fogo. O fogo eterno ele foi preparado para ele e para os seus anjos, tá bom? Conforme o capítulo 25 de Mateus, ok? Darlene vai ler um pouco aí, vai trazer aqui pra gente a questão do juízo final, né? Fazendo aí a ligação aqui com a leitura do texto nos versículos 11 a 15, tá? Aonde Cristo ele vai se assentar no trono como juiz, tá bom? Amém. O trono branco fala da santidade e da justiça do juiz e do julgamento. Diante dele, o próprio universo se encolhe. A terra será redimida do seu cativeiro. A terra não será destruída, mas transformada. Jesus é o juiz diante de quem todos vão comparecer. Aqueles que rejeitaram Jesus como advogado vão ter que comparecer diante dele.
como juiz. Ok? Aqueles que rejeitaram Jesus como advogado vão ter que comparecer diante dele como juiz, tá? Isso é muito sério, ok? Novamente aqui falando, batendo na mesma tecla. A porta da graça está aberta, escancarada. A porta da salvação, ela continua aberta. Ainda está aberta. Ou seja, ainda tem-se a oportunidade. Ainda Jesus pode agir na tua vida como advogado diante do Pai. Ok? Mas quando essa porta se fechar, ele sai da posição de advogado e passa a ser juiz, tá bom? E é o que se segue aqui naquilo que a gente está falando, porque os mortos, eles ressuscitam para o julgamento, tá? Aqui não se trata apenas dos mortos ímpios, mas de todos os mortos de todos os tempos. E a ideia de duas ressurreições físicas não tem base bíblica nenhuma, tá bom? Aqui é a única ressurreição geral de todos os mortos de todos os tempos. Crentes e ímpios ressuscitam no mesmo dia, tá bom? O julgamento ele será universal e também individual, assim como a salvação é individual. Então, um por um será julgado segundo as suas obras, ou seja, ninguém escapará, tá bom? Os mortos eles serão julgados segundo as suas obras e esse julgamento será justo e universal. Os livros serão abertos, tá? E todos serão julgados segundo o que está escrito nesses livros. Nós seremos julgados pelas palavras, pelas obras, pela omissão, pelos pensamentos. E a graça de Deus e a responsabilidade humana, elas caminham juntas. E pelas obras ninguém poderá ser justificado diante de Deus. Pelas obras todos serão indesculpáveis diante de Deus. E o juízo final será diferente, tá? Dos tribunais da terra. Lá não terá um juiz. Aliás, lá terá um juiz, mas não jurados, tá? Conforme nós aí assistimos, né? Alguns julgamentos. Tem lá o juiz, tem os jurados, e dependendo da decisão dos jurados ali, o juiz ele também avalia aquela decisão dos jurados, mas lá, queridos, não terão jurados. Lá terá um juiz. Lá terá acusação. Não terá defesa. Lá terá sentença. Não terá apelo. E a única maneira de escapar desse julgamento é confiar agora no Senhor Jesus Cristo. Ok? Bom, qual é o critério para a salvação? Né? Não serão as obras, mas será o quê? A graça. Ninguém pode ser salvo pelas obras. Por isso o livro da vida, ele é aberto. E quem tem o nome escrito nele não é lançado no lago de fogo. Isso já nos mostra que os salvos estão participando desse julgamento, tá? Os que não têm o nome escrito no livro da vida, eles são lançados dentro do lago de fogo, ou seja, a segunda morte. E somente os salvos terão seus nomes escritos no livro da vida, ok? Bom, a própria morte e o inferno também serão lançados nesse lago de fogo, tá? A morte é o estado e o Hades é o que? É o lugar, tá bom?
Então esses dois, eles andam conectados. E nós já falamos aqui sobre essa questão de Hades, de Seol, tá? De Geena, né? De inferno, tá? Nós já explicamos isso aqui muito bem para que a gente entenda, tá? Sobre essa questão de lugares, tá bom? Depois você procura aí nas lives anteriores, tá? Eu não me recordo agora qual foi a live, mas nós já falamos aqui sobre essa situação, tá bom? Então esses dois andam conectados, tá? Morte e Hades. E quando a morte e o inferno, eles são lançados no lago do fogo, né? Se encerra também a autoridade que exerciam no tempo cósmico, tá certo? A morte é o último inimigo a ser vencido. E o inferno é o lugar onde os ímpios serão atormentados são atormentados no estado intermediário, tá bom? E depois da segunda vinda e do juízo não haverá mais separação entre o corpo e a alma, nem no céu, nem no inferno. A vitória de Cristo sobre os seus inimigos, ela será como? Completa e final, tá certo? Temos também aí a questão dos tormentos, né, dos inimigos de Deus e dos ímpios, que serão eternos, tá? A Bíblia, ela não ensina universalismo, nem aniquilacionismo, tá? Ela fala de quê? De penalidades eternas. O sofrimento dos ímpios no lago de fogo é indescritível. O lago de fogo é estado e também é lugar. E enquanto os salvos têm seus nomes no livro da vida, os ímpios, eles serão lançados neste lago de fogo, tá bom? E para a gente encerrar aqui, né, este estudo, o capítulo 20 aqui, tá? Algumas reflexões para nós fazermos, né? Você está preparado para o dia do juízo? De que lado você estará naquele fatídico dia, naquele dia tremendo, ok? De que lado você estará? Você está seguro debaixo do sangue do Cordeiro? Ou ainda está sob o peso e a condenação de seus pecados? Ok? Pense nisso, porque hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia da salvação, tá? A salvação, a porta da graça ainda está aberta. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe nessa noite. Muito obrigado aí pela tua participação. Você que esteve aqui conosco, você que vai entrar mais tarde aí, né? Depois, outro dia, tá? Divulgue esses estudos, esta live, tá? O link aí do nosso canal está na descrição desse vídeo. Se inscreva no nosso canal, né? Nos ajude fazendo isso, se inscrevendo no canal, dando like nos vídeos, tá bom? Ativando o sino de notificação. Isso é muito importante para este trabalho, para essa missão aqui que Deus nos confiou, tá bom? Espero que o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração, ter tocado aí na tua vida de uma forma especial e esclarecedora, ok? Se volte para Deus, tá bom? Permita que Ele tenha um encontro verdadeiro e genuíno contigo, tá? Que a graça dele possa te alcançar e que você possa ser conduzido para a porta da graça, para a porta da salvação, aonde lá do outro lado eu tenho certeza você vai encontrar pastagens verdejantes, assim como um pastor ele conduz, né, o rebanho, as ovelhas ali para pastos verdejantes.
é isso o que Deus tem para a nossa vida, tá bom? Se você passar por essa porta, você vai encontrar com certeza tudo isso e muito mais para a tua vida, tá bom? Muito obrigado aí mais uma vez, que Deus te abençoe, um ótimo final de sábado, um domingo abençoado, uma semana também abençoada, tá bom? E se Deus quiser e assim permitir, a gente estará aqui no próximo sábado, tá? Aí partindo para o capítulo 21, tá? E depois para o capítulo 22 e encerrando esta série aí de escatologia. Amém. Deus abençoe a todos, que possa estar cuidando de todas as áreas da vida de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe. Boa noite, então, aí. Obrigado, graça e paz. Graça e paz.